moçada, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do ano. E pra começar com a chave de ouro, vamos começar com a série que o pessoal mais gosta desse canal e é a que mais me dá trabalho. E é claro que eu tô falando dos jogos obscuros. E o jogo de hoje vai ser Rockman sem o K. Pra simplificar e deixar ainda mais tosco, vamos chamar ele de Rossman. É tipo Rockman, só que da roça. Esse jogo não é nada estranho pra mim, sendo que eu joguei ele há muito tempo atrás. Mas na época eu achei que esse jogo não dava pra ser zerado, porque na primeira tela do jogo já tem uma Death Trap, um negócio que tu cai e tu não consegue sair. Isso aqui é a primeira coisa que tu presencia no jogo. Dá vontade de jogar isso depois? Não, eu nem consegui sair daqui quando eu era moleque. Mas enfim, esse jogo me lembrou muito um certo jogo que eu tô evitando de terminar e fazer review. Mas enfim, é basicamente isso. Esse jogo é o Sonic 2006 dos jogos piratas. Ele é um jogo extremamente ambicioso, com gráficos bonitos, com história, com cutscenes, com tudo o que um jogo pirata normalmente não tem. Só que ele é cheio de bugs, cheio de problemas, física ruim, pulo estranho, um monte de coisa que faz com que a experiência vá toda pro saco. Bem, por onde eu posso começar? Rossman, ou Thunder Blastman, que é o nome original dele, foi lançado lá por 95 pra NES e pra Game Boy. A empresa que fez ele foi a Sachem. Sachem é responsável por esse jogo maravilhoso aqui chamado Little Red Hood, que provavelmente vocês conhecem pelo vídeo do Angry Video Game Nerd. Esses jogos foram distribuídos aqui no Brasil pela Micro Genius, só que eu nunca encontrei os cartuchos desses games. Muito gringo tem esses cartuchos, mas não vejo muito aqui no Brasil. Mas enfim, vocês provavelmente já estão olhando pra essa tela inicial e pensando: eu já vi essa tela inicial em algum lugar. Onde é que eu já vi isso antes? Eles não têm nenhum pingo de vergonha na cara, pelo amor de Deus. Só faltava botar um bigodinho no Mega Man. Mas enfim, esse jogo tem uma história, então vamos dar uma olhada pra ver se lá é original ou se tenta copiar o Mega Man na cara de pau. A história do jogo começa com uma reportagem sobre um coquetel de uma cidade chamada Gaden, onde o jogo se passa. Eles basicamente dizem que é um dia lindo para se reunir e celebrar o centenário da cidade Gaden. Aliás, o nome Gaden, de acordo com a internet, é uma referência a Gotham City. Eu não sei exatamente como, mas é Gaden, Gotham. Eu acho que é passável. Uma coisa estranha sobre o jeito que esse jogo conta a história é que ele dá muitos detalhes sobre o que tá acontecendo, até um pouco demais. Por exemplo, aqui, onde ele tá falando exatamente onde se localiza a festa do negócio. A festa se localiza na residência do prefeito e parece muito cheia de vida. É um troço muito, sei lá, mano. Um troço não vai direto ao ponto. Então o prefeito diz: senhoras e senhores, vindaremos ao futuro maravilhoso da nossa cidade. E mais em seguida tem mais informação irrelevante pra história. Por exemplo, aqui, a cidade Gaden é a mais próspera e estável cidade da Terra. Da Terra, caralho! Então acontece um ataque e a filha do prefeito, chamada Lucy, é sequestrada. E é aqui que a história começa a ficar meio estranha, porque o vilão da história hackeia toda a cidade e faz com que uma transmissão dele falando algumas coisas apareça na cidade toda. E é exatamente isso aqui que ele fala, eu não tô zoando. Caros moradores da cidade Gaden, permitam-me que eu me apresente. Meu nome é Ravel, tenho 35 anos e sou solteiro. E eu fiquei sabendo que a cidade Gaden é uma cidade muito charmosa. Meu Deus do céu, mano. Melhor vilão que eu já vi na minha vida, sinceramente. Que isso? Ele segue falando que ele quer 20 bilhões de dólares por ano pra apoiar todas as atividades da organização deles. E é por isso que ele tá ali e que não é pra tentar impedi-lo, porque Pauling Tang é invencível e ele é um deus. Ok, acho que a história ficou meio confusa, eu não tô entendendo mais nada, pelo amor de Deus, mas beleza, quem é Pauling Tang? O jogo corta de novo pro noticiário, onde o jornalista fala: novidades agora dizem que Pauling Tang está sabotando o centro da cidade, e a situação parece séria. Toda a cidade parece estar em pânico, e a polícia não pode fazer nada. O prefeito diz para todos ficarem calmos, mas que obviamente não tem como pará-los. Parabéns, prefeito, só deixou o pessoal mais apavorado, né? Maravilha de prefeito. Ele segue dizendo que tudo o que eles podem esperar é por um milagre, já que aparentemente eles não têm Shiose, seja lá o que diabos Shiose signifique, mas beleza. Além de aceitar seus termos
pela segurança da cidade e pela filha dele. Uau! Um milagre! E a próxima cena é o nosso herói olhando pra cidade e o jogo começa. Bem, o game começa com uma seleção de fase e até aí nada de tão especial, afinal ele é um clone de Mega Man. Mas uma coisa que eu notei é que só tem 3 fases nessa seleção, e logo de cara eu pensei que o jogo seria super curto, mas na verdade é que a cada fase que tu seleciona aqui, ele linka outros stages durante a fase. Então isso é uma seleção de mundos, na verdade. Como na primeira vez que eu joguei esse jogo eu fiquei trancado na primeira fase, eu fui direto pra segunda, porque eu achei que talvez tivesse que pegar algum item pra conseguir passar daquela parte onde eu ficava preso. Bem, a fase começa com uma musiquinha bem agradável, parecida com as músicas do Mega Man mesmo. Só que logo em seguida tu já encontra um problema. Tá vendo esses inimigos aqui? Nenhum deles morre! Eu não tô nem brincando, eles realmente não morrem. Então o único jeito de tu atravessar eles é perdendo vida mesmo, e usando a invencibilidade pra atravessar eles e seguir com a fase. E logo depois disso, tu já encontra outro problema. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tá faltando uma plataforma. Pra mim conseguir chegar lá, eu teria que ter mais uma plataforma aqui. Ela simplesmente não apareceu, o jogo não carregou a plataforma. Então basicamente, o que tu tem que fazer pra conseguir passar disso aqui? Bem, antes de tu chegar aqui, tu tem que fazer o inimigo inicial lá bugar e desaparecer. Se ele bugou, se ele desapareceu, isso significa que a plataforma apareceu lá no outro lado. Eu não tô nem brincando, esse é o jeito de jogar o game. É assim que funciona. Você tem que remendar o jogo. Muitos momentos desse game eu tive que fazer exatamente esse tipo de coisa, sabe? O jogo simplesmente queria que eu parasse de jogar. Tá, depois de tu descobrir a mágica mecânica de fazer o jogo carregar direito, tudo que tu tem que fazer é prever o futuro. Parece simples, né? Mas é exatamente isso que esse jogo quer que tu faça. Porque muitos inimigos aparecem na tela no exato momento que tu pula de uma plataforma pra outra. Então, basicamente, tu é obrigado a saber o timing onde eles aparecem, atirar antes deles aparecerem, fazendo com que o teu tiro vá na direção do inimigo que ainda não apareceu. É assim que esse jogo funciona. Que legal, né? Que divertido. Maravilha. Bem, uma coisa que provavelmente vocês já devem estar se perguntando é se esse jogo tem como carregar o Buster. Como o Mega Man, né? Tem como tu carregar o Buster e dar um tiro mais forte. Isso talvez mataria aqueles inimigos que não morrem de jeito nenhum lá, mas... Não, esse personagem ele carrega o Buster, mas ele não faz nada quando tu larga o Buster. Pelo menos eu achava que era isso. Depois de um tempo, eu descobri que se tu segurar o Buster e apertar numa direção antes de tu soltar o botão, ele voa em direção onde tu mandou ele ir. Essa é toda a mecânica do game e é por isso que eu ficava trancado no início do jogo. Depois de eu descobrir essa mecânica, eu fui jogar a primeira fase. A minha jornada com esse jogo foi extremamente confusa, então esse review vai ser confuso por culpa disso. Eu fui descobrindo as coisas com o tempo, descobrindo como é que esse jogo funcionava e como é que esse jogo não funcionava também. Mas enfim, bem, a primeira fase, que era a fase que eu tava ignorando porque eu achava que tava bugada, tem uma música horrorosa. Não é a pior música do jogo, mas certamente não é a melhor. Aliás, esse jogo tem um problema sério com os barulhos que ele tem. Tudo parece estar berrando nos teus ouvidos. Até o barulho do tiro te irrita um pouco. São todos barulhos horrorosos. Eu não sei de onde é que eles tiraram esses efeitos sonoros, sinceramente. Mas enfim, agora que eu consegui descobrir como é que passa do buraco, vamos ver qual é que é dessa fase. Bem, não tem lá muita coisa pra mim comentar sobre essa fase, não acontece muita coisa nela. Tem esses morceguinhos que parecem muito os morceguinhos do Mega Man. Tem um efeito parallax interessante no fundo do cenário. E um monte de mini Godzillazinhos por algum motivo. Eu não sei exatamente por que eles botaram isso no cenário, mas... foi um detalhe que eu notei. Aliás, o gráfico desse jogo me surpreendeu bastante. Eu acho muito colorido, muito bem feito. Parece um jogo original, parece um jogo da Capcom mesmo. Dá um pouco de pena do pessoal que trabalhou nos gráficos do game, sendo que quem trabalhou no código foi tão porco. Tu vai seguindo em frente, matando alguns inimigos e a fase simplesmente acaba. Isso me lembrou um pouco Sonic Forces por algum motivo. E a próxima fase, bem... eu tava reclamando da música da primeira fase, mas... só ouve isso.
Mas enfim, essa fase começa com uma das minhas coisas favoritas desse jogo, que são os inimigos que não morrem. Passando dessa fase, tu é teletransportado, sei lá por quê, pra uma lojinha, onde tu pode comprar itens pra se equipar pra derrotar o chefe. E o chefe dessa fase é esse robozinho aí. Ele basicamente joga umas bombinhas e dá uns dashes do nada. Já de cara, tu nota duas coisas bem irritantes nesse jogo quando o assunto é chefes. Em primeiro lugar, tu nunca sabe quando tu vai conseguir atingir o chefe ou não. Se ele estiver atirando alguma coisa em ti, tu não consegue atingir. Se ele estiver simplesmente parado, tu não consegue atingir. Tu só consegue atingir quando ele terminou de atirar alguma coisa e errou. Pelo menos essa foi a minha estratégia. Quando ele erra um ataque em mim, ele baixa a guarda, então tu consegue atingir ele. Muitas vezes tu atira na direção do chefe e o teu tiro simplesmente quica no chefe, não dando dano e não fazendo nada. É muito bizarro isso, mas beleza. A outra coisa chata que eu notei nesse jogo é que apesar desses chefes terem um padrão, diferente daqueles outros jogos piratas que os chefes não tinham padrão nenhum, o padrão deles não faz lá muito sentido. Vamos dar um exemplo nesse chefe aqui. Ele joga uma bomba e dá um dash, e depois joga duas bombas e dá um dash, e depois ele vai dar 3 dashes e jogar uma bomba. Então, ele tem um padrão que tu nota, caso tu morrer, tu vai jogar de novo, ele vai fazer a mesma coisa, mas o padrão dele não faz sentido nenhum. Os chefes do Mega Man, normalmente eles separam em vários padrõezinhos. Eles começam a fazer coisas diferentes quando eles começam a perder vida, mas normalmente eles têm 3 padrões diferentes e aí tu consegue derrotar eles. É uma coisa que eu sempre gostei nos chefes do Mega Man, é que tem como tu memorizar o padrão deles e conseguir derrotar eles com estratégia. Aqui a coisa é bem mais bagunçada. Isso realmente encheu o saco bastante durante esse game. Derrotando ele, aparece essa imagem da princesa encarcerada e... esses chinesinhos sabem o que estão fazendo, né? Mas zoeiras à parte, essa imagem é realmente muito bem pintada, muito bem feita. Eu notei várias artes bem feitas nesse game, eles realmente queriam fazer um jogo decente. Aliás, a musiquinha que toca no fundo é bem legal também, gostei pra caramba, na moral. Mas enfim, eu acho que vocês já devem estar se perguntando, e a mecânica de roubar os poderes do chefe, que é a coisa mais icônica do Mega Man? Esse jogo copiou isso também? A forma de tu obter poderes diferentes nesse jogo é completamente diferente. Tu provavelmente notou que durante a fase eu peguei vários itens que tinham um símbolo de cifrão. Tem até um contador em cima do jogo pra mostrar quanto de moeda que você tem. Essas moedas são usadas naquela lojinha, que abre sempre antes do chefe final de cada mundo. Os itens que tu encontra nessa loja são sempre os mesmos. Eles variam entre tipos de tiro diferentes, vidas e upgrades pra arma mesmo. Só que esses poderes, eles vão tudo pro saco se tu morrer, então tu tem que tomar um cuidado enorme pra não morrer depois de tu comprar eles. Aliás, isso vai soar meio estranho, mas falando em morrer, quando você morre no jogo, tem 2 telas de game over diferentes. Uma pra quando tu perde uma vida e outra pra quando tu realmente cai na tela de game over. De cara eu achei isso meio estúpido, mas depois eu achei até meio útil, porque dá uma pausa no game pra não cair em cima de um buraco ou qualquer coisa do tipo. Mas é no mínimo estranho, 2 telas de game over, né? Aliás, tem um bug nesse jogo que realmente pode te ajudar e vai te ajudar muito durante o gameplay. Quando tu morre e dá game over, tu não perde o gold que tu pegou na fase. Então se tu ficar morrendo e pegando os golds do início da fase, tu vai acumulando dinheiro suficiente pra comprar os upgrades que tu vai precisar durante o jogo todo. Mas enfim, voltando à fase que eu tava antes, agora que eu sei passar das coisas, agora que eu sei sobre o dash, sei sobre tudo, eu cheguei no chefe dela e, meu Deus do céu, olha só pra essa porcaria de chefe. Tudo te atira, é tri ruim de atingir qualquer coisa que tu tem que atingir pra matar ele. É uma porcaria, é um dos piores chefes do jogo todo. Mas depois de quebrar muito a minha cabeça, eu descobri um glitch também, que me ajudou um pouquinho, mas não é lá muito fácil de fazer. Eu tava quase morrendo, grande parte das vezes eu errei durante a gameplay, então não foi a coisa mais fácil do universo de fazer isso aqui. Mas basicamente o que eu fiz foi voar em direção aos canhões e pegar e ficar longe o suficiente pra não tomar hit,
pisando na plataforminha que forma o canhão. Assim eu consegui ficar atacando o canhão. Foi suficiente pra mim quebrar os 3 canhões tranquilamente. Tranquilamente entre aspas, né? Porque deu um trabalhão da porra passar desse chefe. Daí os próximos stages são meio genéricos, eu não vou gastar muito tempo falando sobre eles, mas o próximo chefe é esse aqui. Ele não é lá muito difícil, mas ele pode te matar de tédio, na verdade, porque ele demora muito pra morrer, meu Deus do céu. É capaz de tu ficar rateando porque tu já não tá mais aguentando, mano. Demorou muito tempo pra esse bicho morrer. E olha que eu tava com a melhor arma do jogo, então imagina com a arma comum. Derrotando ele, tem mais uma imagem da princesa encarcerada e agora tá brilhando a coroa dela. E mais uma vez, a arte extremamente bem feita, dá realmente muita pena do pessoal que trabalhou nos gráficos desse jogo, porque eles realmente queriam que esse jogo fosse decente. Mas enfim, já estamos no último mundo e a partir daqui vocês vão notar que a gameplay vai ficar um pouco melhor, porque eu comecei a me acostumar tanto com as mecânicas do game e com os bugs do game também, que eu comecei realmente a jogar um pouco melhor. E o chefe desse mundo, eu ficaria muito decepcionado se fosse o chefe final, porque é só esse cara com uma bazuca jogando umas bombinhas. Mas não, claro que ele é só um chefe genérico pra abrir as fases do chefe final que vem depois e são grudadas nesse mundo aqui. Ele também não é lá muito difícil, só demora demais pra morrer. Aliás, eu acho que todos os chefes deste jogo, tirando aquele chefe horroroso do segundo mundo, são bem fáceis, na verdade. Só que eles são estressantes, porque eles demoram demais pra morrer, eles não tomam um hit o tempo todo, tu tem que pegar e coordenar a hora certa de atirar neles, porque o jogo tem uma regra esquisita. São mais chatos e demorados do que propriamente difíceis. Derrotando ele, aparece essa imagem do vilão. Eu acho que ele tá com 2 luvas de boxe. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo aqui. Tem 2 pessoas. Eu não entendi essa imagem. Apesar dela ser bem feita, bem pintada, eu realmente não sei o que diabos está acontecendo nela. Parece que tem uma roda na mão dele. Pra ser sincero, parece que ele é um carrinho, na verdade. Ia ser engraçado se ele fosse um carrinho de terno. Mas enfim, falando em carros, esse stage eu realmente não tava esperando. Eu não tava esperando que esse jogo fosse evoluir de verdade e ter alguma coisa diferente na jogabilidade dele. Mas olha só pra essa belezinha aqui, mano. Tá tudo ok nessa fase. Eu nem acredito que eu tô jogando num lugar nesse jogo onde eu não tive um problema. Nem um problema, nem um bug, nem... Meu Deus, eu tô tão feliz. E olha o gráfico disso, na moral, olha só as cores disso, que bonitinho. É por isso que eu acho que se esse jogo fosse bem programado, seria um jogo legal mesmo, de verdade. O chefe, apesar de ser bem fácil, é bem legal, tem até uma introdução pra ele, uma música diferente. Eles realmente queriam fazer esse stage se tornar especial e parabéns, eles conseguiram, é a melhor parte do jogo, de longe. Derrotando ele, tem uma seção de bônus, onde eles te dão vários itens pra tu se preparar para as próximas fases. Mano, sério, por que eles fizeram tudo numa fase só? Tipo, eles não fizeram essas coisas legais durante o game. Mas depois de ter sido mimado por aquele stage extremamente bem feito, voltamos ao padrão do game. Uma coisa que eu achei engraçada nesse stage é que tem várias plaquinhas apontando pra frente dizendo Sachem. Aparentemente meu personagem tá indo pra Sachem, então eu acho que o vilão é um dos caras que programou o game. E isso faria muito sentido, porque o jogo é todo bugado, então ele é feito pro personagem não conseguir chegar no final do game. Essa fase introduziu alguns inimigos novos, eles não são lá muito diferentes dos outros inimigos, mas tem um inimigo em especial que é um canhãozinho que ao invés dele não morrer, que nem os bichos aqueles que são grandes e não morrem, nesse caso tu tem que acertar por trás, então tu tem que atirar o teu bumeranguezinho de uma forma que ele vai vir por trás desse canhão e explodir ele. O próximo chefe é esse cara numa armadura de robô, ou é um robô, eu não sei, mas parece um cara numa armadura. Esse é outro chefe que demora pra caramba pra morrer, e é ruim de atingir ele. Como eu disse, tem aquela regrinha de tu não conseguir acertar ele se não tiver recém te atirado alguma coisa e errado. Mas nesse caso, esse chefe tá voando, e esse meu tiro, ele faz um monte de voltinhas, então às vezes ele demorava tempo suficiente pro inimigo conseguir bloquear o meu ataque. Derrotando ele, aparece essa imagem de tu chegando no quartel-general do chefe final. Eu até esqueci o nome dele. Esqueci mesmo o nome do personagem. Nunca mais se falou no chefe durante o jogo todo. Nunca mais falou no nome dos personagens. Só aparecem imagenzinhas. Mas enfim. Esse stage é interessante. É tipo numas minas. E tem uma parte aqui em especial que eu achei que fosse impossível de passar, mas depois eu descobri que tinha que ficar agachado. Tem umas coisas que tem que atirar nelas. Mas eu achei legal. Essa foi uma das partes que eu achei legal do stage. Porque é diferente. Eles implementaram outros estilos de gameplay durante o game. Isso é uma coisa muito
mas muito difícil de se encontrar em um jogo pirata. Normalmente eles só fazem a mesma coisa e repetem a mesma coisa durante todo o game. Esse game ele realmente tenta ser bem mais do que os outros joguinhos piratas. Bem, apesar de ser uma fase baseada em tentativa e erro, a fase que eu acabei de passar foi bem estruturada, do contrário dessa aqui. Além de ter uma música horrorosa tocando no fundo, é aquela música de novo, eles repetiram, parece que eles têm orgulho dessa música, esse troço horroroso aqui. Essa fase tem partes que é injusto ao nível absurdo. Que nem aqui, por exemplo, que tem um monte de pontas e o jogo quer que eu acerte o timing perfeito pra entrar dentro daquele buraquinho usando a skill de voar do personagem. Só que tem um pequeno delay quando você larga pro personagem ir, às vezes ele não vai, e não é a coisa mais certa do mundo que você vai conseguir dar aquele dash voando na hora que tu bem quiser. Mas enfim, chegamos ao chefe final. Tá aí o cara de 30 e poucos anos, solteiro, que é o vilão desse jogo. Ele aparentemente tá tendo uma briga com a filha do prefeito. Em primeiro lugar, eu achei que eu tinha que atacar esse negócio cheio de olhos que tá me atacando aqui, mas não. Na verdade, eu tenho que atacar exatamente o vilão do jogo, que tá lá em cima. Eu tenho que quebrar aquele vidro e derrubar ele. É muito fácil esse chefe, na verdade. Foi meio decepcionante, porque eu esperava um chefe bem hard. Afinal, os outros chefes não foram nada muito difícil, tirando aquele chefe horroroso do segundo mundo. O único chefe ruim de passar foi aquele lá. Enfim, esse chefe morreu super rápido, poderia ser bem mais desafiador. E é basicamente só isso mesmo, tem que quebrar a janelinha e derrubar ele. Quebrando a janelinha, ele cai no chão e eu achei que o jogo tinha travado, porque eu não consegui fazer nada. Eu fiquei só tirando o bumerangue pra tudo quanto é lado. Só que eu notei que a filha do prefeito ficou esperando lá em cima e ela mudou a cara dela, ela tá com uma carinha diferente. Então eu pensei, tá, não, ela deve estar esperando o personagem subir lá em cima. Então eu usei o dash pra voar lá pra cima e aí ele agarrou ela e aí eu consegui ver o final do game, que é esse aqui. Congratulations! Agora você é o herói de Garden City. Bem, eu acho que tá meio quebrado em inglês aqui, mas eu vou tentar ler. Mas basicamente eles falaram que tem grandes novidades, o Thunder Blastman resgatou a filha do prefeito e que não vai ter mais ataques de Paolung Tang e que a cidade vai se tornar segura de agora em diante. Acho que é basicamente isso. E para agradecer esse grande ato heróico, o prefeito e as pessoas da cidade decidiram criar uma grande escultura do Thunder Blastman. Olhem, essa é a grande figura, o santo patriota de Garden City. Vamos agradecer fortemente a ele. Eu acho engraçado o jeito que esse jogo é escrito, mano. Mas aí, eu gostei do game, achei uma bosta. O que eu achei do game? Sabe o que eu não sei? Foi a primeira vez que eu terminei um jogo, eu realmente não sei qual é que é a minha opinião final do jogo direito. Porque tem várias coisas que eu gostei no game, mas a experiência foi dolorosa, mano. Tipo, aqueles bugs. Eu não comentei todos os bugs e todas as coisas que eu encontrei no game, senão o vídeo ficar enorme. Porque foi difícil, foi difícil. Esse jogo não foi legal. Não foi legal de jogar, não. Não. Mas enfim, vou tentar resumir mais ou menos a minha opinião sobre o game, porque ela foi bem bagunçada, porque eu sei lá, mano, Como eu sempre faço um review bem justo, mesmo com esses jogos piratinhas que o pessoal caga sem dó em cima deles, eu sempre vejo o lado positivo deles, vejo pelo lado de que é feito apenas por alguns chineses lá, não é uma empresa grande, não é uma coisa bem organizada, é um troço bem indie, bem independente. E vendo por esse ponto de vista, é bem fácil tu encontrar gráficos bem feitos pra caramba nesse game, músicas legais, dependendo da música, tem umas músicas horrorosas nele também, mas tu encontra várias coisas interessantes nesse game, até me faz pensar se esses caras ainda trabalham com games. Eu espero muito que o pessoal que trabalhou no gráfico desse jogo trabalhe com games hoje em dia e faça jogos independentes, porque eles têm talento. Eu vi muito talento ali, eu vi muita coisa legal ali. Só que o jogo é meio mal programado. É meio ruim de jogar, só isso. É só esse detalhe muito importante. Não adianta o jogo ser bonito e ser
horrível de jogar. Mas enfim, ainda tem o port de Game Boy que eu nem toquei nele ainda. Eu não sei se eles não arrumaram alguma coisa lá, mas eu duvido muito. Ainda tem a chance de, sei lá, alguém aí pegar e hackear essa ROM e arrumar todos esses problemas. Aconteceu isso com o Somari. Mas enfim, sem mais delongas, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!